Aleluia. Aleluia. Quantos decidiram seguir Jesus aí? Diga amém. Pergunte à pessoa do seu lado: você decidiu mesmo que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor? Quem aqui creu nele como Senhor e Salvador? Diga amém. Vocês creram mesmo? Fala para o teu irmão: então batalha pela tua fé. Quem decidiu seguir Jesus entrou numa batalha. E fala para o teu irmão: frouxo não vai para a guerra, porque apanha e morre. Eu quero te dizer que se você decidiu seguir Jesus e crer nele, você entrou numa batalha. Mas eu tenho que lutar com o diabo assim. Não, a batalha da fé. Fala para o teu irmão: a com o diabo Jesus já fez. E no momento em que você crê, diga para o teu irmão: ele fugirá de vós. O diabo não suporta a fé. Deixa eu te dizer uma coisa: se você pensa que o diabo tem medo de rosa vermelha, rosa branca, medo de não sei de quê, você está enganado. O diabo não resiste à fé. Vou te dizer mais uma vez: se você pensa que fazer a cruz, fazer não sei o quê, dormir de meia, sem meia, passar no sal, debaixo da ponte, pintar a porta de branco, se você pensa que isso espanta o diabo, fala para o teu irmão: não. Espanta ele a fé. A fé faz o diabo correr da sua vida. Hoje eu ouvi alguns testemunhos tremendos. Um testemunho que eu ouvi foi do Henrique. Cadê o Henrique? Olha lá o Henrique. E eu achei tremendo. Ele contou um testemunho para nós aqui na reunião com pastores. E ele disse assim, que ele entrou para o quarto, anos evangélico. O evangélico é difícil, irmãos, porque o evangélico é assim: eu estou indo para o céu, aguentando essa vida aqui, o trem está difícil, mas olha, mas eu vou chegar lá no céu, e o trem está, olha, mas eu chego, ó, um dia eu chego. O crente diz assim: eu já cheguei. O crente diz: eu já cheguei. E o Henrique contando ali para nós, anos evangélico, vivendo pecado. Um dia ele entrou para o quarto e disse assim: Deus, o Senhor me criou para eu viver no pecado, viver nesse pecado. Não, o Senhor não me criou para viver preso no pecado. Sabe o que aconteceu com ele naquele dia, naquele quarto? Ele creu. Ele acreditou que Deus criou ele para ser santo e livre do pecado. Ele acreditou, e quando ele creu, sabe o que o diabo fez? Passou. Sabe, irmãos, tem uma coisa, que nós somos espectadores do mover de Deus, né? Deus vai fazer. Não, uma hora Deus vai me abençoar. Não, um dia eu chego lá, eu estou lutando. Fala para o teu irmão: você está lutando? Boa luta para você, você vai continuar lutando. Porque estar em Cristo é crer que Ele já fez. Fala para o teu irmão: ele já lutou, já venceu, aniquilou o império da morte que estava na mão do diabo. Irmãos, nós precisamos acreditar mesmo.
Aqui em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Tem tanta coisa que eu quero que você leia. Porque às vezes quando eu escuto certos crentes, irmãos, eu acho que eles não leem a Bíblia. Porque não pode. Fala para o teu irmão, lê a Bíblia, irmão. E acredita nela. Exatamente como está escrito. Acredita no que está escrito a seu respeito e a sua vida vai mudar. Olha o que está escrito aqui em Judas, verso 3. É porque é pertinho Judas de Hebreus, eu resolvi ler Judas primeiro. Judas diz assim, 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum. Acerca da salvação. Quem aqui foi salvo? Diga amém. Pergunta ao seu irmão, de quê? Do inferno, pastor, agora eu vou para o céu. Fala para o teu irmão, se você pensa que você foi salvo do inferno, você está enganado? Uai, pastor, você não foi salvo só disso não, meu irmão. Você foi livre de todo e qualquer tipo de escravidão que o pecado trouxe. Você foi livre de toda espécie de maldição que o pecado trouxe sobre o homem. Você se tornou filho de Deus. Você se tornou, querido, a imagem e semelhança do seu Criador. Você entrou nele e vive nele. Fala para o teu irmão, isso é ser salvo. Olha o que está escrito aqui. Enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A batalhar pela fé. Irmãos, o que é batalhar pela fé? O que é a batalha da fé? A única coisa que eu quero falar com você nessa noite. O que é batalhar pela fé? Batalhar pela fé, meu irmão, é não aceitar mais o mundo na sua vida. Batalhar pela fé é dizer, agora eu sou livre, pronto e acabou. Irmãos, como que nós podemos? Sabe, irmãos, em primeiro lugar, eu não estou indignada com você não, mas comigo eu estou demais. Eu estava dizendo para a pastora Edilma ali antes da reunião começar, eu não quero mais viver duvidando. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou cansada. Sabe, o crente incrédulo, o crente que é espiritual, mas vive completamente de maneira natural. O crente que é crente, mas não é crente. Ter conhecimento da crença não te faz crente. Ter conhecimento dessa salvação não te faz salvo. Acreditar nela te faz salvo. Então, irmãos, eu quero nessa noite exortar. Eu quero animar você, eu quero te encorajar e quero te dizer, meu irmão, não desista de tudo aquilo que foi conquistado para você. Não desista. Irmãos, porque o diabo, ele é negociador. Satanás sempre vai negociar com você até a última instância. E deixa eu te dizer, esses dias vi uma notícia na televisão dizendo que eles agora descobriram que faz um exame lá e é feito um filme do seu cérebro. Então, se você está com medo, aparece no exame. Se você está ansioso, aparece no exame. Se o aparelho sabe que você está com medo, você acha que o diabo não sabe, meu irmão? Então o diabo, ele vai saber quando você está convicto, aí ele vai fugir de você. Enquanto você estiver assim, não sei se eu estou curado, não sei, Senhor, mas eu vou ficar firme aqui 2 horas.
2 horas eu vou ficar firme. Mas se eu não melhorar, eu já tô, o comprimido tá ali, ó. Irmãos, ouviu um testemunho tão tremendo da irmã aqui? Cadê a Ana? Aqui a Ana. Irmãos, essa irmã, ela tinha que pregar. E eu que tinha que ouvir. Eu não estou brincando, é sério. Você ouviu o testemunho dessa irmã? Cada vez que ela vem falar comigo, eu penso, Deus, ela tem que ser a pregadora. Porque essa irmã, ela vivia... Quantas enfermidades você tinha, irmã? 7. Ela tinha depressão, não é? Vivia num quarto, trancada, escuro, não fazia nada. Tinha 7 enfermidades. E o dia que eu conheci ela, que eu fui em Brasília, ela é da igreja do pastor Deusdete, né? Ou do pastor Isaías? É porque eu encontrei com ela no Deusdete, não foi isso? Ela estava no seminário do Deusdete. E aí ela me contando, pastor, como que eu saí? Eu decidi acreditar. Eu comecei a orar em línguas. Irmãos, a vida dessa irmã mudou tanto. Mudou tudo. Das 7, ficou alguma? Ficou alguma? Minha irmã, vem aqui, porque sabe que é você que tem que pregar? Ela falou para mim assim, pastor, não me chama para falar nada não. Eu falei, eu vou chamar. Não me chama não. Eu falei, irmã, Jesus te curou da enfermidade e da timidez também, não curou? Você não está? Eu quero que você conte da pneumonia. Ela estava me contando ali, irmãos, que o Espírito Santo falou para ela, eu vou te ensinar a andar curada. A andar curada. A andar curada. E você vai ver, irmãos, porque Eclesiastes diz o seguinte, que eu vi um grave mal. Servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Quem não acredita no evangelho anda a pé e dá o seu cavalo branco para o inferno andar. Então, irmãos, eu quero dizer aqui, irmão, não abra mão do que Jesus tem para você, não. Não desista, não. Acredita até o fim. Só que você vai até o fim? Porque o diabo, irmão, ele vai fugir. A hora que ele olhar para você e falar, ele vai até o fim. Ele prefere morrer do que viver duvidando. Smith disse isso. Alguém disse, foi Smith, né, que disse isso. Alguém disse, você vai morrer com essa enfermidade. Ele falou, então eu vou morrer, porque eu prefiro morrer do que viver duvidando. Então, irmãos, o diabo, ele sabe até onde você é capaz de acreditar no evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse para os irmãos aqui no domingo passado. Chega, irmãos, de inventar desculpa e doutrina diabólica para dizer que, bem, olha, eu não estou completamente livre. Não, eu não estou bem assim salvo. Não, eu estou curado, mas não é bem assim. Não, eu sou livre, mas sabe, tem umas coisas na minha vida que eu ainda estou preso. Mas uma hora Jesus vai me curar. Uma hora Jesus vai vir e vai fazer. Fala para o teu irmão. Vai vir fazer o que mais? Porque Deus, se o Senhor quiser me curar, fala para o teu irmão, meu irmão, você é crente falando uma coisa dessa? Se Deus quiser te curar, ou Ele já te curou? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Ou então, irmão, tenha coragem de dizer, eu sou incrédulo. Eu não estou conseguindo acreditar. Eu sei, mas não acredito. Porque saber é uma coisa, acreditar é outra. E a fé, meus irmãos, é a única coisa no universo que nunca falha. Única coisa que nunca falha. Se falhou é porque não creu. Falhou? Então diga assim, eu falhei em crer. Fala para o teu irmão, não põe a culpa em Deus não, meu irmão. Diga, eu falhei em crer. Agora diga para o teu irmão, eu não vou falhar mais não, que eu vou orar em línguas agora até essa fé ser construída em mim. Porque a oração em línguas é o fogo que queima a incredulidade. Deixa a irmã Ana pregar, rapidinho, viu, irmã? Não faça como eu, não. Graça e paz, amados. Jesus me pegou. Fui contar o testemunho em secreto e o Senhor me colocou aqui. Amém. Amados, há mais ou menos 5 anos atrás,
quando eu tive conhecimento dessas práticas espirituais, eu me encontrava frustrada. Há 17 anos na religião, mas eu sabia que havia algo errado comigo, porque eu conhecia Deus, eu sabia que Deus podia fazer. O negócio era só comigo, porque só eu que não recebia. E quando eu descobri, eu havia já com 7 doenças desenganadas pelos médicos. Era bico de papagaio, era escoliose, labirintite, gastrite. Irmão, era tanta doença, sabe? E o Senhor, quando eu comecei, quando eu conheci, tive conhecimento dessa prática, eu decidi entrar para um quarto e praticar. Porque eu já tinha feito tudo mesmo, não tinha dado certo. E eu falei assim, eu vou pelo menos tentar. E daqui 1 ano, se nada acontecer, eu vou saber que era mais uma coisa que não servia para nada. E eu me doutrinei a isso. Eu entrei para o quarto, eu colocava um CD, ouvi crer, aquele vermelhinho, né? Dava mais ou menos 1 hora. E eu ficava ali orando em línguas e ouvindo aquilo. A minha mente, a minha alma, o meu corpo gritava contra aquilo, porque não tinha sentido nenhum aquilo. Mas eu permaneci naquilo. Eu me lembro de uma das ministrações do pastor Heber, que ele dizia assim, que quando ele entrava para o quarto, a alma dele ficava lá na porta, né? Trancada ali, presa, não queria entrar. Não, vamos beber água, né? Vamos assistir o jornal. E eu passei por todos aqueles processos. E o Senhor, pela bondade dEle, pelo amor dEle, pelo cuidado dEle comigo, Ele me curou de todas essas enfermidades. Só que uma coisa, irmão, é você ser curado. Outra coisa é você saber o que Jesus fez na cruz. É você viver em cura. Muitas vezes, devido ao meu estado que eu estava, emocional, espiritual, o Senhor, Ele precisava fazer algo rápido. Então, Ele precisava me curar. E Ele me curou. 1 a 1 foi sendo curada. Só que Ele precisava me ensinar que eu era curada. E passou-se o tempo. Desse tempo para cá, e eu continuei orando em outras línguas, praticando outras chaves. Em novembro eu tive aqui, quando o pastor Alan estava ministrando, e eu tomei uma chuva muito grande, que a gente estava chovendo aqui em Goiânia, e eu me molhei, e eu voltei no domingo. E quando eu voltei, que eu cheguei em casa, no domingo eu comecei a ter febre. E essa febre foi aumentando. Na segunda-feira, irmão, eu estava em uma péssima condição, porque eu sentia muita dor aqui no peito, muita dor de cabeça, que eu não conseguia abrir os olhos, o corpo todo doía e muita febre. Eu sentia febre que me dava calafrio. E na segunda de manhã, como eu estava aqui em Goiânia, fiquei quase 5 dias aqui. Quando eu retornei, eu tinha muita coisa para fazer, para colocar em ordem em casa. E aí eu pensei assim, agora, eu vou doente, não dou conta de levantar da cama, como é que eu vou fazer? E o Senhor, Ele veio e Ele falou assim para mim, filha, eu quero te ensinar a ser curada. Aí eu, mas como assim, Senhor? Porque uma coisa é você receber imposição de mão e ser curado imediatamente. Outra coisa é passar pelo processo da cura. E Ele falou assim, eu quero tirar de uma dimensão e te levar para uma outra dimensão em mim. E eu acho engraçado porque Deus, Ele é muito lindo. E Ele falou assim, vamos. Irmão, eu aceitei o desafio. Falei, vamos. Primeiro, você não vai abrir a boca para dizer que está nada doendo. Irmão, se você crê que você está doente, você está curada, você tem que agir como pessoa curada. A primeira coisa, não abrir a boca para confessar a derrota. A segunda coisa, não recorrer ao recurso natural. Falei, embora. Irmãos, o desafio. Durante todo o dia, o meu corpo queimava de febre, a dor, eu não conseguia puxar a respiração, porque aqui tudo doía. Irmã, eu acho que era pneumonia, eu não tenho certeza que eu não fui no médico,
Mas a dor que eu sentia, que doía, que respondia nas costas, eram sintomas de pneumonia. E eu fiquei o dia todo, lavei roupa, limpei casa, fiz comida, fiz todo o serviço de casa. Irmão, sem abrir a boca, porque se eu abrisse a boca, imediatamente minha filha, meu marido, meus filhos socorreria. Mas eu não podia abrir a boca para dizer, para concordar com a derrota do diabo. Sabe, o diabo ele queria me fazer engolir aquela derrota, mas eu estava decidida a fazer ele engolir. E aí eu passei o dia, né? Chegou a noite, meu esposo chegou de casa, tinha retornado, né, de viagem. Meu esposo chegou em casa, todo alegre, né? E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Tinha que cumprir os meus deveres, né? Tudo bem. Ah, ótimo. E aí, irmãos, eu passei a noite e eu queimava de febre. E eu toda encapuçada, embrulhada. E ele, uai, você está sentindo frio? Eu estou. Ele disse, você tem o quê? Nada, estou bem. Irmão, eu não podia confessar, eu não podia abrir a boca para dizer nada. E aí tá bom, a noite toda eu queimei de febre, a noite toda eu senti dor. Fomos para o segundo dia. No segundo dia, triplicou a dor, a febre e tudo. E aí eu corri lá para o quarto e falei assim para Jesus: Senhor, não já está bom? O Senhor não já sabe que, né, já me aprovou? Já passou, tá bom. O Senhor está vendo que eu criei, né? Tá bom. Irmãos, ele falou assim para mim: filha, não sou eu que preciso saber onde você está. É você que precisa saber. Sabe? Porque a gente acha que crê, irmãos, até chegar a circunstância. Chegou a circunstância, você descobre que você crê nada. Sabe? E ele precisava me mostrar aonde estava a minha fé, até onde eu cria. Porque crer sem sentir nada é fácil. Todo mundo crê. Agora vai crer sentindo alguma coisa. E aí, eu fiquei tão sem graça, sabe? E eu falei, tá bom, Senhor. E ele falou assim, olha, filha, a hora que você quiser, você pode correr para o recurso natural. Você pode correr para o médico. Eu não vou te amar menos por isso. Eu vou continuar te amando. Eu vou olhar e eu vou ver que a minha filha conseguiu ficar um dia firme na fé. Eu ia decepcionar papai? De jeito nenhum. Falei, vamos embora. Segundo dia, eu tinha um propósito de estar na igreja orando a tarde toda. Como pessoa curada, eu fui. Até dormir sentada. Comecei a orar e dormi sentada de tanta dor, de tanta febre. Foi o segundo dia. Terceiro dia, irmão, triplicou. E aí, o Espírito Santo, ele é muito lindo, porque ele me assistiu o tempo todo. Sabe? E as horas que a dor, ela aumentava, a hora que vinha a febre, a hora que vinha a dor, a hora que aquela tormenta vinha, sabe? Ele começou a ministrar no meu coração, ele começou a me mostrar a cruz. Ele começou a me mostrar que tudo o que eu estava sentindo, Jesus tinha sentido lá. Sabe? A dor que eu estava sentindo, ele sentiu por mim. A febre que eu queimava, ele queimou naquela cruz. Aquela dor de cabeça, ele sentiu com aqueles cravos sobre ela. Sabe, mãe, ele foi ministrando. E eu entrava para o quarto e eu adorava. E eu levantava as mãos e eu falava, irmão, a palavra. Eu adorava. Eu falava, Senhor, eu te adoro, porque eu sei que Jesus fez por mim. E eu me recuso a aceitar essa derrota. Porque o Senhor se rendeu naquela cruz para que eu tivesse, sabe, a oportunidade, o direito de não me curvar, de não me dobrar diante disso. E eu não vou me dobrar. Sabe, irmão, foi o terceiro dia, foi o quarto dia, sim. No quarto dia foi um dos piores. Eu passei a noite toda sentindo muita dor, sentindo muita febre. E a madrugada inteira, quando foi de madrugada,
ataque do diabo foi muito forte. E a minha mente falou assim: mas isso é loucura, isso é coisa doida. Como que você pode estar nesse estado, sendo que você tem às suas mãos um comprimido chamado Doflex, que 15 minutos passa? Você é doido, isso é loucura, você não resolve nada. Como que nesse negócio não conseguia entrar na minha mente, irmão, que aquilo era Deus falando comigo, sabe? Mas eu falei: eu vou permanecer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, irmãos, e eu fiquei ali aquela noite. Quando amanheceu o 5º dia, eu estava completamente sem sintoma algum. Aleluia. Então, o Senhor, irmãos, nesses últimos dias, Ele tem ministrado muito na minha vida, sabe? Uma coisa é você saber porque alguém te falou. Outra coisa é você ser ensinada pelo Espírito, sabe? Outra coisa é você saber porque você sabe, porque algo dentro de você foi formado, sabe? E eu tenho falado com o Senhor: Senhor, eu não quero pregar uma teologia, eu não quero pregar algo que eu não sei que é verdade, sabe? O Senhor, Ele tem forjado em mim o caráter dEle, Ele tem me ensinado a andar. Eu sei hoje que Ele cura, não porque eu li num livro, ou porque eu vi algum pregador dizer, porque eu passei, e eu sei que é real. Irmão, é real. Se você crê, não importa se é um dia, uma noite, se é uma hora, talvez um mês, não desista da sua fé. Permaneça naquilo que Ele diz, porque o que Ele diz é. O que o Senhor diz é real, é mais real do que o que você está sentindo, do que você está vendo. E essa manhã foi muito tremenda, aquela unção tremenda que o Senhor derramou aqui. E eu estava sentada ali, e aí o Senhor começou a ministrar no meu espírito. E Ele me disse assim: filha, aqueles que aprendem a se dobrar, a se render diante de mim, aprende a não se dobrar e a não se render diante de nenhuma circunstância. Então, irmãos, aprenda a se dobrar, a se render diante dEle, porque Ele vai te ensinar a não se render, a não se dobrar diante de uma mentira do inferno, diante da circunstância, sabe, ainda que tudo pareça contrário, mas crer no que Ele diz. Se dobra diante do teu Deus. Não se dobra diante da circunstância, porque o diabo está falando, porque a carne está falando, porque um sintoma está falando. Se dobra diante dele, adore a Ele. Amém? Livre da timidez também, viu? Quando a Ana disse: eu sei que é real, eu sei que funciona. Se o evangelho é uma fábula na sua vida, larga dele. Para quê? Ele tem que ser real. Porque senão você vai ser igual o fariseu. Tem que ser real. Isso que a Ana está falando, eu vi, depois disso eu vi que era real. Eu estou me lembrando aqui de pelo menos 3 vezes, irmãos, que o médico me disse: isso aí não tem cura. Um dia eu cheguei no médico, eu passando muito mal, numa situação terrível de enfermidade. Ele me disse: aí não tem cura, o resto da sua vida você vai ter que viver com isso aí. Quando ele disse isso, irmãos, me deu uma ira. Foi: como assim? Na hora me veio a palavra: não é o que a palavra do Senhor diz. E naquele momento eu decidi sair daquele caminho natural que eu estava indo. E eu decidi: a partir de hoje, eu vou crer mesmo. E aí o que a Ana disse, irmão, aqui em Hebreus diz assim: não desejamos que vos torneis indolentes, ou seja, preguiçosos, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Sabe por que muitas vezes o diabo ganha a guerra, irmãos? Porque ele é paciente. Ele sabe esperar.
O diabo, irmãos, como diz aqui em Goiânia, come pelas beiras o tempo que for necessário. O diabo é igual aquele dragão, como é que chama aquele bicho? Dragão de Komodo. Um dia eu assisti num programa, quando eu vejo a natureza, Deus me ensina muito na natureza, porque Ele criou todas as coisas. E todas as coisas expressam o caráter dele. Eu vendo um dia um programa falando sobre o dragão de Komodo. Vocês já viram como ele faz, aquele animal? Ele faz assim, ele morde a vítima, por exemplo, no caso lá um búfalo, que tem lá naquela região, ele morde a vítima, e ele fica ali do lado, ele não faz mais nada, ele fica lá esperando, dias, ele fica lá quietinho, o búfalo lá, ele fica esperando o búfalo adoecer, até que o búfalo cai. Quando o búfalo cai, aí ele vai lá e traga a vítima. Então Satanás, irmãos, ele é assim. A Bíblia diz que não temos de lutar contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais, não é isso? Mas lá, irmãos, não fala que eu tenho que ir para a encruzilhada e fazer 7 semanas e correr o quarteirão e fazer não sei o quê, e correr, irmãos, correr resolvesse. Estava fácil, irmão. Dá 7 voltas nesse quarteirão aqui e acabou. O que resolve é a fé, meu irmão. O que resolve é a fé, meu irmão. O que resolve é a fé, meu irmão. E nada mais além disso. Nada mais além disso. Dos que pela fé herdam as promessas. Diga comigo, a única coisa que me faz herdar a promessa é a fé. Só que você tem que ter perseverança. E eu quero falar com você agora sobre essa perseverança e essa paciência. Porque numa batalha você tem que ter paciência e perseverança. Até onde você vai? Eu não quero que você tire isso da sua mente. Até onde o diabo pode ir com você? Se você não sabe, eu quero te dizer que ele sabe. Ele sabe. E naquela enfermidade, o Senhor, como a Ana, eu não sabia nada a respeito da fé, irmãos, eu não sabia nada. Eu era crente há muitos anos, mas o que eu não tinha era fé. É crente sem fé. É engraçado, né? Não é engraçado? Eu sou crente sem fé. Mas eu era crente sem fé, eu não sabia como me posicionar nessa batalha de fé. E aí o Espírito Santo diz para mim, eu vou te ensinar. E o Espírito Santo fez, irmãos, é incrível, o mesmo Espírito, exatamente como fez com ela, fez comigo. Todas as vezes que eu começava a passar mal, irmãos, eu pegava a palavra, eu começava a dizer a palavra, aqui está escrito que o meu corpo é corpo de Cristo, ou não está, irmãos? Está escrito que o meu corpo é o corpo de Cristo. Está escrito em 1 Coríntios 6, que o nosso corpo é santuário do Espírito. Está escrito que o nosso corpo é dele. Está escrito que o nosso corpo é marcado para ser dele. Então, irmãos, Jesus está doente. E o Espírito Santo falava comigo, eu estou doente, Jesus está doente, então você não está. E eu dizia não, e ele falava, então você não está. Irmãos, eu fiquei meses, horas, orando em línguas. Fiz igual a Ana, quando eu não conseguia nem sair da cama, eu levantava a mão e começava a adorar. Irmãos, foi um momento maravilhoso, porque eu nunca orei tanto, nunca adorei tanto, nunca confessei tanto, nunca orei tanto em línguas. E quanto mais aquilo apertava, mais eu orava, mais eu adorava, mais eu confessava. Irmãos, e como a Ana disse, eu estava decidida. Quando alguém falava comigo, o que você tem? Eu falava, eu sou curada. A pessoa olhava para mim assim, não, mas o que você tem? Eu sou curada. Ninguém a partir daquele dia, irmãos, conseguiu tirar da minha boca outra coisa. Quando a sua boca fica titubeando, é porque você ainda não está firme na batalha da fé. Enquanto você titubeia, olha, porque meu filho é de Deus. Olha, minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí quando o filho apronta, esse menino não tem jeito mesmo não. Irmão, você não está na fé ainda não, viu? A fé ela não recua. A fé ela não tenta linguagem. E se você não está ainda assim na batalha da fé, vai orar em línguas.
E fala para o teu irmão, e não põe culpa em Deus, não. E não fala que Deus não fez, e você está fazendo tudo e não está funcionando. É Deus que não está fazendo. Faz isso não, meu irmão. Fala para o teu irmão, lê a palavra, irmão. Irmãos, e ela 4 dias, eu fiquei 1 ano. 1 ano. Sem nunca abrir minha boca para dizer que eu estava doente. Nenhuma vez eu abri minha boca para dizer. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade o Espírito tomou minha vontade. Sabe quando é que a fé opera e você não arreda? Quando você decide. Ninguém vai chegar no céu, porque olha, é porque Deus não fez, é porque olha, é porque minha mãe, meu pai, minha avó, a maldição, meu tataravô, é porque eu fui macumbeiro. Ninguém vai chegar, porque na verdade, irmãos, o Senhor devolveu, sempre deu, nunca tirou do homem o livre-arbítrio e o poder de decidir. E fé é decisão. E eu digo isso com toda a propriedade, porque muitas vezes não crie. E muitas vezes criei. E todas as vezes que eu criei, funcionou. Todas. E todas as vezes que eu titubeei, não funcionou. Mas não foi Deus que não funcionou e nem a palavra, fui eu mesmo. Fui eu mesma. A gente conforma, irmão. Como que é fácil conformar e ir no curso desse mundo. Aqui em Hebreus, olha, volta comigo aí, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 diz assim, verso 3: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí começa a falar de Jesus e tudo que ele se tornou. Não vou ler por causa do nosso tempo. Está curto aqui. Aí vai falando, tudo que Jesus é, tudo que ele conquistou. Irmãos, está escrito em Colossenses que toda a plenitude da divindade habita nele. E eu habito nele. Toda a plenitude da divindade habita nele. E ser crente, habitar nele. Quem habita na plenitude da divindade é o quê? Que condição você está se você habita naquele que é a plenitude da divindade? Você está na mesma condição dele. Só que você só herda isso, meu irmão. Você só possui isso quando você crê. Deus é justo, irmão. Deus conquistou para todos. Deus deu herança para todos. Mas possuir a herança é só para aqueles que creem. Possuir é só para quem crê. Aqui em Hebreus diz assim, irmãos. Não, deixa eu continuar aqui, né? Depois nós vamos para lá. Se aqui está escrito, irmãos, que toda a plenitude da divindade habita nele. Olha o que está escrito aqui no capítulo 2. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Existe um engano hoje na igreja, principalmente no ministério Ouvir e Crer. Conhecer me faz alguma coisa. Conhecer, irmão, é só o primeiro passo. Não pensa que você é do ministério Ouvir e Crer e conhece tanta revelação e recebe tanta revelação e mais uma palavra. E aí, olha, irmão, dos que pela prática têm as faculdades exercitadas. Prática. Então, irmãos, corre o risco não. Estamos vivendo assim. A placa não mostra a vida. E é por isso que o Espírito Santo começou a falar conosco duramente. Os irmãos que estão aqui esses dias, nós já estamos nessa lapada do Espírito, já tem uns dias. Porque nós não podemos mais. O Espírito Santo está nos exortando. Ou então a gente põe lá, ouvir e duvidar. Assume. Nós somos aqueles que ouvem. Mas a gente não está, a gente está duvidando, não é bem assim não. A gente está duvidando.
Não é bem assim não. Não, irmão, você está muito empolgado, você está muito radical. Irmão, se você não é extremamente radical, você não é crente. Você não é crente. E aqui diz assim: portanto devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Atentar para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Sabe por que essa irmã no 5º dia não tinha mais nada, não tinha mais febre, não tinha mais sintoma nenhum? Porque ela atentou e ela foi diligente e ela decidiu: eu vou acreditar. Pastora, mas por que vai demorar um ano? Não, irmãos, quem demorou um ano fui eu, viu? A palavra é agora, nesse exato momento. Naquele processo, quem lembra? Que eu ficava lá no meu quarto, que eu ficava na confissão, horas na confissão da palavra. Irmãos, eu confessava a palavra. Eu decorei de trás para frente, de frente para trás, as vírgulas, as pausas, de todos os textos na palavra de Deus, que me garantia que eu tinha direito de ser curada. Irmãos, eu decorei porque eu ouvi, falei tantas horas, um ano. Horas por dia, porque eu não aguentava mais aquela miséria daquela enfermidade. Eu vivia na cama. Irmãos, não tem coisa mais humilhante do que a consequência do pecado na nossa vida. Não é só enfermidade, não. Eu estou falando aqui de enfermidade pelo testemunho da Ana, mas não é só enfermidade, não, irmão. Qualquer coisa que não é Cristo na sua vida é uma vergonha. E nós temos que acreditar nele e sair do vexame da incredulidade. Jesus, ele já se humilhou. Não deixa o diabo te humilhar. Jesus já se humilhou. Não deixa o diabo te roubar, porque ele é especialista em roubar. Ele é especialista em negociar. Ana, vai lá, toma aquele comprimido, é 15 minutos, você vai dormir tranquila. Se ela tivesse negociado, ela tinha perdido. Então Satanás, ele é negociador, querido. E aqui diz assim, olha o que está escrito aqui em Hebreus, vamos continuar lendo Hebreus. Verso 8, segunda parte do verso 8. Não, 8 todo. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Nada deixou que não lhe esteja sujeito. Leia comigo. Segura aí em Hebreus, volta para Efésios. Tudo foi sujeito a ele. Tudo foi sujeito a ele. É isso que está escrito aqui, irmãos? Ou estou enganada? É isso que está escrito aqui? Literal. Fala para o teu irmão, irmão, a Bíblia é literal. Não, porque é simbólico. Não, porque não é bem assim. Não, porque a Bíblia... Não é bem dessa maneira. Você está sendo radical. Fala para o teu irmão, vai nessa onda que o diabo te rouba até as calças. E rouba mesmo. Vai roubando sua paz. Vai roubando sua vida. Vai roubando seu sono. Vai roubando sua prosperidade, sua provisão. Vai roubando sua saúde. Vai roubando sua mulher. Vai roubando seus filhos. Vai roubando tudo. O diabo, irmãos, é como Faraó. Não, vão negociar. Fica aqui. Se você negociar, você perde tudo que Jesus te deu. Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 1, verso 2. Capítulo 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Vivificou é presente, passado, futuro. Então por que você está esperando vir ainda? Por que você está esperando Deus trazer a vida? Por que você está esperando Deus trazer a cura? Por que você está esperando Deus trazer a libertação? É passado. Já morreu, já vivificou. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Quem ressuscitou é porque já morreu. Ressuscitou é presente, passado, futuro?
Quem ressuscitou já morreu. E quem morreu, irmão, não deve para ninguém. Quem morreu não pode ficar doente. Quem morreu não pode ficar ansioso. Quem morreu não pode ficar angustiado. Quem morreu, morreu. Morreu. Fala para o teu irmão, dá uma estricnina para esse velho homem aí na sua vida. Sabe o que é isso? Não? Então deixa para lá. Aqui em Goiânia a gente fala muito isso, né? Bebe estricnina, é um veneno que mata na hora. Fala para o teu irmão, choquenderamalai, dá uma estricnina para essa carne sua aí, meu irmão. Chega, é matar a carne, literal. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Aonde eu estou? Em Cristo. Aonde você está? Aonde você está? O que tem em Cristo? O que tem para você em Cristo? Você vai desistir disso? Você vai continuar assim como você está, desistindo? Porque o diabo, irmãos, está escrito em Efésios que ele lança dardos. Mas está escrito que eu posso apagar com a verdade, com a palavra. Está escrito que ele lança dardos. Aquela irmã, aquilo foi um dardo. Mas eu posso apagar esse dardo com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito. Eu posso apagar. Fala para o teu irmão, eu posso apagar. Fala para o teu irmão, o escudo da fé. O escudo da fé. A espada do Espírito, que é a palavra. Diga a fé e a palavra. Apaga. Muda. Transforma. Continua lendo comigo. Para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pois pela graça sois salvos por meio. Pela graça sois salvos por meio. Pela graça sois salvos por meio. Pela graça sois salvos por meio da fé. Eu podia ler todo o Novo Testamento, né, irmãos? Não dá. Na verdade, eu queria ler tudo que está escrito aqui. Porque qualquer coisa que eu abrir aqui e ler vai me garantir isso. Qualquer coisa. Volta para Hebreus. Irmãos, Hebreus foi uma carta escrita por um povo que estava em profunda tribulação. E Hebreus só fala disso, permanece na fé, permanece na fé, permanece na fé, permanece na fé. Irmãos, os vencedores de Apocalipse são aqueles que batalharam a batalha da fé e venceram. Isso é vencedor. É quem passa por uma situação dessa e crê e passa. E sai da fornalha. Fala para o teu irmão, a fornalha vai vir. Mas se você crê, você sai dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai passar pela fornalha. Não, pastor, não profetiza isso não. Você vai passar pela fornalha. Só que não abandona a fé nesse momento, meu irmão. Não dê desculpas. Não, é porque, não, olha, vamos dar um jeitinho. Irmãos, substituição da fé. Nós somos, treinados em fazer isso na alma e na carne. Substituir a fé. Você desiste rapidinho. É só doer muito, você já desistiu. Não é não? Olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Nunca haja em vós perverso coração de incredulidade. Porque o perverso coração de incredulidade faz uma coisa. Está escrito aí na sua Bíblia. Me afasta do Deus vivo. Me afasta de Cristo.
me afasta da herança, me afasta da promessa. É como aquele povo lá de Israel, que entrou na terra e disse assim: é linda, é maravilhosa, mana, leite e mel, olha aqui os frutos, é legal demais. Mas entrar lá eu não consigo, é difícil demais. E Josué veio e disse assim: não, nós vamos entrar, é só a gente pegar a espada, confiar no Senhor, Ele falou que ela é nossa, Ele não mentiu. Josué entrou, e quem não creu morreu. A incredulidade vai te fazer continuar vivendo no deserto. Toda vida de deserto em você é incredulidade. Não coloque outro nome. Toda condição de deserto na sua vida é incredulidade. Não dê outro nome. Fala para o teu irmão, por favor, não dê outro nome. Porque pelo menos assim você vai ser confrontado a pelo menos começar a orar em outras línguas, para que esse perverso coração de incredulidade seja arrancado de você. E de mim. E de mim. Continua lendo comigo aqui. Olha o que está escrito aqui em Hebreus. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos nos tornado participantes de Cristo. Irmãos, nós somos participantes de Cristo. Se, repara que tem um se. Fala para o teu irmão, aqui tem se. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu sou participante da promessa, da herança de Cristo, de tudo que Ele é, se eu permanecer crendo. Se eu permanecer firme na fé, se eu tomar aquela decisão assim, eu me recuso a ser derrotado nisso aqui, eu me recuso a viver dessa forma, enquanto o diabo consegue gerar em você aquela... Qual o nome da palavra aqui que me fugiu? Enquanto o diabo conseguir deixar você assim na conformidade... Sabe, o diabo, ele age de tal forma que você assim, chega um ponto que você acostuma com o deserto, acostuma com o sofrimento, acostuma com a dificuldade, acostuma em ver teu filho no mundo, acostuma em ver sua casa naquela miséria, acostuma em ver você doente, você acostuma com a doença, você acostuma com toda a humanidade, e você fica ali, acomoda. Oh, irmão, obrigado. Isso aí, Henrique. Se acomoda. Quantas áreas na sua vida você já acomodou? Parou de guerrear. Cansei. Ah, não vou lutar mais não. Um dia eu disse para o Weber, eu tive uma enfermidade. E aí eu fiz o exame e tem que operar. E aí eu falei, eu vou operar, porque é rapidinho. Vou lá, opero, não tem problema não, estou com preguiça de crer dessa vez. Vocês já ouviram esse testemunho, né, gente? Tem crente que tem testemunho, tem crente que tem testemunho. Mas eu tive um testemunho, depois eu tive um testemunho, porque eu tive que ter, senão eu morria. E aí, irmãos, o Weber falou assim, Gleiva, você não desconfia, não? Eu falei, não, para de pegar no meu pé, eu vou operar. Eu vou. Decidi. Olha a burrice. Como diz a Sara, né? Espírito de burrice literal, total. Olha como o diabo nos engana, irmãos. Que engano do inferno. Fiz aquele tanto de coisa, vou encurtar a história. Fiz aquele tanto de procedimento, não resolveu nada. E aí, um dia, no primeiro procedimento que eu fiz, não resolveu. Eu deitava na cama, o Espírito Santo falou para mim, um negocinho desse aí, você está na cama. E o Espírito falou comigo, edifica a sua fé, porque coisas piores estão por vir, você vai precisar crer. Aí eu pensei, na hora eu falei, será que eu vou ter câncer? Sério mesmo que eu pensei, irmãos.
Porque eu ouvi aquela voz tão nítida do Espírito. Câncer não, irmão, pior. Porque câncer tem uns que ainda conseguem sair pela medicina. Mas o que eu entrei, a medicina falou para mim assim, ó, não tem jeito não. E aí, irmãos, eu fiz aquela segunda cirurgia lá. Fiz a segunda cirurgia, muitos irmãos aqui já sabem disso. Na segunda cirurgia, irmãos, literalmente eu sofri uma lesão de um neurônio. Ou seja, eu ia usar uma sonda urinária o resto da minha vida. O médico disse para mim, o médico disse, cirurgião, olha, isso não tem cura, é irreversível. E a minha preguiça de crer me levou para aquele lugar. E a lesão da anestesia, tá? Eu fiquei por vários dias anestesiada. Essa perna, toda essa área minha aqui foi toda anestesiada. E não saiu. Então, para resumir a história aqui, que nosso tempo já está bem avançado. Mas, irmãos, passou dias. Irmãos, eu não fazia xixi. Porque o neurônio que coordenava o esfíncter morreu, acabou. E aí aquilo era irreversível. E o Espírito Santo falou comigo. Eu falei que era pior. E agora? Sabe aquele negócio assim, irmão? Como o irmão falou lá hoje, ele falou ali. Que o boi chega assim no lugar que só está ele. Que não tem jeito, irmãos. O único socorro era Jesus. Só que eu já tinha experimentado o que era realmente posicionamento de fé. Em outras vezes, eu já sabia como crer. Na verdade, eu não quis crer. Essa foi a verdade. Eu não quis batalhar pela fé. Eu não quis ficar ali na palavra, na oração em línguas, resistindo ao diabo. Eu não quis. Eu quis matar logo a charada. E o diabo aqui me matou. Quase me matou. E aí, irmãos, resumindo a história, depois de 9 dias, eu falei, quer saber? Eu e Jesus aqui nesse quarto. Eu já tinha visto que médico nenhum ia resolver. E aí, irmãos, eu fui e peguei a espada do Espírito, que é a palavra. Tudo que estava aqui, o Espírito Santo começou a falar comigo. Está escrito isso, está escrito isso, está escrito isso, está escrito isso. Eu trancada naquele quarto ali, o Espírito Santo falando comigo. E o Espírito Santo me lembrando, eu falei para você, você vai pregar, você vai no mundo, você vai pregar. Eu falei, de sacolinha de xixi aqui, eu não vou pregar, né? Eu fiz igual Abraão, uai. Deus está falando para matar Isaac, mas peraí, ele vai ter que ressuscitar, porque ele falou, uai. Eu fiz da mesma forma, peraí, eu não vou poder ficar nessa situação, eu não estou nessa situação. E eu comecei a adorar ali, irmãos, adorar. Jesus entrou naquele quarto, irmãos, eu não falei em xixi em nada para Jesus. Quando Jesus entrou no meu quarto, irmãos, quando ele chegou, eu vou falar de xixi para Jesus, irmão. Que jeito. Deixa ele chegar aí para você ver se você vai falar dessas bobeiras para ele, para você ver. Você não vai falar. Porque a presença dele foi tão gloriosa. Ele chegou e sentou assim na minha cama. A única coisa que eu fiz, eu adorei. E quando eu adorei, eu criei completamente, toda dúvida no meu coração saiu. Irmão, você está incrédulo, fica com ele. Que quem fica com ele fica crente. Irmãos, ali eu vi que quem fica com ele fica crente. Sabe, irmãos? Eu só adorei. E quando ele foi embora dali do quarto, foi embora assim, né? Aquela glória. A glória dele, que ele nunca vai, né? Eu levantei, fui no banheiro. Nunca mais tive nenhum problema. Nunca mais. Então, irmãos, cuida da sua fé. Edifica a sua fé. Edifica a sua fé. Porque o perverso coração de incredulidade te afasta da provisão, te afasta de Cristo, te afasta das promessas, te afasta da cura, te afasta da paz, te afasta do amor, te afasta da vitória, te afasta da santidade. A única coisa que te afasta dessas coisas é a incredulidade. Certa vez o diabo, né? Os inimigos entraram ali em Ziclag, levaram a esposa de Davi, os filhos, levou tudo ali.
E a Bíblia diz que as pessoas ficaram chorando e angustiadas. Enquanto as pessoas estavam lá chorando, morreu, levou, acabou. Porque os inimigos entraram ali e levaram tudo. As mulheres, os filhos, tudo. E as pessoas, todos os soldados de Davi e todo aquele povo chorando, chorando, chorando. Fala para o teu irmão, para de chorar, meu irmão. A fé não chora, a fé levanta e toma posse. Porque o espírito de coitadinha é completamente contrário à fé. Vocês já viram que quando vem o sintoma da enfermidade, como que a carne tem prazer em dizer assim, ai, mas está doendo tanto. Quem confessa isso? Levanta a mão. Olha porque eu estou tão mal. Olha, mas está doendo tanto. Amor, ai, mas eu estou passando mal. Você já viu como a gente quer dizer isso? Como assim? Não tem dinheiro? Olha, mas o trem está difícil. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Olha, porque eu não tenho dinheiro. E esse espírito de coitadinho é o pior espírito de incredulidade que existe. Fala para o teu irmão, a fé só diz o que ele diz. A fé não diz faltou. A fé diz proveu. A fé, irmãos, temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Verso 4, capítulo 4. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou. Nada lhes aproveitou. Nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não resolve nada ouvir e não crer. Nada lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quando a palavra te diz, o Senhor é capaz de suprir, te tirar dessa pobreza. Pobreza é vergonha, irmãos. Não, pastor, você está me ofendendo. Eu quero te ofender, para você levantar do lugar. Ou pobreza glorifica a Deus, irmão? Doença glorifica a Deus? Pecado glorifica a Deus? Irmão, você vive no céu. Você só faz essa pergunta assim: no céu tem isso? Não. Então é isso que é para você. Acabou. No céu tem ansiedade? No céu tem espírito de rejeição? Espírito de coitadinho? No céu tem homossexualismo? No céu tem adultério? No céu tem pecado? No céu tem pobreza? No céu tem bagunça? No céu tem desordem? Fala para o teu irmão, você já está lá, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já está lá. Você já está lá. Acredita, acredita, acredita. Você já está lá. Acredita. Acredita, meu irmão. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso. Procuremos, pois, entrar. Vamos ficar de pé. Irmão, tem tanto testemunho aqui. Eu estou vendo os irmãos e lembrando de uns testemunhos assim. Estou lembrando aqui do testemunho da Márcia. Márcia, fica de pé. Márcia, né? Faz assim, Márcia. Irmão, não teve tempo, mas se essa irmã contar para vocês como que a Caixa Econômica, né, Márcia? O Itaú. Como que o Banco Itaú deu um apartamento para ela? Vocês precisam ouvir. Procura ela para ela contar. Comprou um apartamento, enfim, não conseguiu pagar. Foi para a justiça. Ela perdeu na justiça, o banco ganhou. O banco ganhou o direito de tomar o apartamento dela. E o
Espírito Santo tinha falado para ela, o Senhor tinha falado para ela: eu te dei a chave desse apartamento, ele é seu, ninguém vai te tomar. Não deixa ninguém te tomar esse apartamento. E ela, irmão, vocês têm que ouvir o testemunho dessa irmã. Eu vou encurtar aqui. E ela ficou firme. E ela ficou firme. E ela ficou firme. Esse apartamento é meu. E o marido dela, que ainda não creu na palavra, mas ele é do Senhor. E vai crer em nome de Jesus. E o marido dela dizia: você está doido, vamos refinanciar. E o banco chamou ela lá com o advogado e disse assim: você perdeu em última instância, não tem jeito mais. Quer refinanciar o apartamento ou vai tomar? E ela disse: não, o apartamento é meu, eu não vou refinanciar e não vou perder ele, o apartamento é meu. Resumindo para vocês, irmão, depois o advogado, foi seu advogado que te ligou? Que o banco resolveu te dar o apartamento? O banco chamou ela lá depois e deu. Fala para o teu irmão: é mole, irmão? Isso porque Deus achou alguém que resolveu crer firme até o fim. Irmão, o advogado falava: você está doido. O marido falava: você está doida, você vai perder. E ela falava: não, esse apartamento é meu, ninguém vai me tomar. Irmãos, ela foi firme até o fim. E o Itaú deu um apartamento para ela. Meu Deus. Ah não, irmãos, eu não quero mais ser incrédulo. Irmãos, eu vou orar em línguas até dar calo nessa língua. Mas na verdade não vai dar, porque a oração em línguas não dá calo na língua. Falar dos outros dá, vou orar em línguas não dá não. Irmãos, eu quero te chamar para decidir sair da incredulidade. Quantas coisas você já entregou para o diabo? O diabo andando no seu cavalo branco e você andando a pé? O diabo usando o seu dinheiro, o diabo usando sua saúde, o diabo usando sua paz, o diabo montando. Irmãos, o diabo é tão sem vergonha que na Umbanda, na Quimbanda, ele chama o homem de cavalo. O diabo é muito sem vergonha, irmãos. Mas se você deixar, ele leva tudo e faz de você o cavalo dele ainda. Não, meu irmão, levanta a sua mão. Outra coisa, eu quero expulsar da sua vida o espírito coitadinho. Espírito coitadinho, coitadinha de mim. Ah, coitadinha de mim. Ah, mas eu sou tão pobre. Ah, mas eu sou tão derrotado. Ah, mas eu sou tão rejeitado. Ah, porque eu tenho rejeição. Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, você só tem Cristo. O dia que você acreditar que você está nele, você só vai dizer: eu tenho Cristo, 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 eu tenho Cristo. Mas tem dia que a nossa alma e a nossa carne se aliado do diabo, irmãos. Meu irmão, domina essa alma e essa carne aí. Meu irmão, se entregue hora após hora ao Espírito Santo. Chega, fala para o diabo: chega, arreda-te. Chacalamanaba. Irmãos, eu sei que está tarde, mas no reino do Espírito não tem hora. Se você precisar sair, tá? Pode sair. Mas tem muita gente aqui que precisa ficar. Precisa ficar. Porque o diabo não vai mais te roubar. Porque o diabo não vai mais te enganar. Irmãos, você tem uma unção de cura. Sai da sua cadeira e vem aqui pro altar dizer assim: eu sou do céu e o diabo não vai mais me enganar. Nessa noite você vai dizer: chega. Chega, né, Henrique? Chega. O dia que você disser: chega, capeta. Chega, fala, meu irmão. Chega, fala, chega. Irmãos, e Satanás, ele vai trazer. Chega as cadeiras pro fundo, por favor. Os irmãos que estão aqui, ajuda a empilhar, chegar para trás. Pode chegar, mais. Ajuda a empilhar essas cadeiras. Se você precisar sair, querido, pode ir, mas eu não estou com pressa. Não se constranja. Aqui nós já estamos acostumados. Aqui tem culto aqui, irmão, não termina não. Tem culto aqui que vai embora. Eu não vou parar de falar o que você precisa ouvir. Se já bastou o que você já ouviu, tá bom, tá na bênção, querido, você pode ir, tá bom?
Mas, irmão, você vai sair dessa condição de incredulidade hoje. Fala pro diabo: chega, diabo, chega. Perdedor é você. Aniquilado foi o diabo, não foi você. Quem não tem nada é o diabo. Você tem tudo. Não abra mão, não abra mão. Querido, abra sua boca e começa já a fazer a batalha da fé. A batalha da fé, irmão, é com o escudo da fé e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra. Quando você começa a falar a palavra, é como você enfiar uma espada no diabo. Ele grita. Irmão, quando você começa a falar a palavra, a espada, ela entra no diabo. Ela entra. Começa a falar a palavra. Pode chegar mais as cadeiras para trás, por favor. Rafael, me ajuda a chegar mais cadeiras aí, por favor. Chacandela-maná. Seca-lá-maná. Seca-lá. Irmão, entra. Sai. Sai de toda condição de vergonha. Sai, porque ela não é sua. Se tem qualquer condição de vergonha, sai. Sai. Saia dela. Saia dela. Saia dela agora. Feche os seus olhos e fala: Satanás, você não me engana mais. Diga pro diabo agora: você não me engana mais. Eu sou livre. Quem aqui é livre? Diga amém. Se você é livre, dê um brado de vitória e diga: eu sou livre. Chacalamanababalabai, xerabacai. Chacadelabalababachai. Gálatas capítulo 5. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Se você aceitar essa condição, você vai ficar nela, ó. O dia que você se levantar e falar: eu não fico mais nisso, aí você vai começar a batalha da fé. E o diabo vai dizer para você: fica. Quer ver? Eu vou pôr mais dor. Quer ver? Eu vou pôr você se sentindo mais terrível. Olha, eu ainda vou fazer isso aqui. Você vai ficar assim. E eu te pergunto: até onde você vai na batalha da fé? Até o fim. Eu vou te perguntar mais uma vez: até onde você vai na batalha da fé? Até onde você vai na batalha da fé? Até onde você vai na batalha da fé? Nós vamos terminar adorando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Levante as suas mãos, adora, porque já está feito. Porque você decidiu sair agora. Eu te adoro. Você decidiu sair disso agora. Eu te adoro. Ele é real. Pois tu és real. Ele é real. Ele é tão real. Pois tu és real. Ele funciona. Ele é real. E habitas em mim. Se ele não funcionar, sai dele. Habitas em mim. Você tem que provar que ele funciona. Porque se não funcionar, sai, é religião. Eu te adoro. Levante as suas mãos, adora ele. Porque ele é real. Eu te adoro. Pro mundo ele é loucura, mas pra mim ele é real. Pois tu és real. Ele é real. Ele é real.
pois tu és real. Não, eu tenho que contar. Já que a gente não está com pressa, né? Vou até tirar o sapato. Eu recebi um vídeo, um e-mail de um vídeo de teletransportação na China. Quem viu esse vídeo? Tá bombando aí na internet. Quem viu? Vocês não viram? Vocês vão ver ainda, porque tá rolando aí na internet muito forte. Alguém fez na China um vídeo de uma bicicleta que veio andando na frente de um caminhão à noite, no escuro. A câmera, tipo câmera de sinaleiro, câmera de rua filmando. E quando o bicicleteiro lá foi passar na frente do caminhão, veio uma luz rápida assim, tirou ele e ele ficou livre daquele acidente, né, da morte. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, igualzinho aconteceu comigo. Porque aconteceu isso comigo. Porque eu estava indo para a Trindade e eu ia chocar com o carro. E quando eu fui chocar com o carro, o meu carro teletransportou para frente do carro. Em questão assim, de segundos, o carro que eu ia chocar estava atrás de mim. E aí, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Será que isso é verdade mesmo? Mas como internet, né, irmãos? Internet não é a Bíblia, né? Não fala a verdade sempre. Então eu fui pesquisar sobre aquele vídeo. Aquele vídeo não é verdadeiro. É uma propaganda de uma super heroína que estão lançando na China. E aí ficou a marca dessa heroína lá, que é um bode com um chifre no chão. Eu falei, capeta miserável. Satanás miserável. Esse não é verdade não, mas o meu é.